10ª questão de cilindros. Nós temos uma projeção, novamente, muito importante para a nossa matéria, onde uma peça que inicialmente era um paralelepípedo foi cortada no formato de uma semicilindro. Essa peça, quando olhada frontalmente, apresenta este segmento, ou seja, parece um retângulo, mas que foi cortado. Perceba o abaulamento. Essa seria a vista frontal. A vista superior está aqui. E esta vista superior, olhando por cima, define justamente esta lateral, que é de 1,5 cm. E este 2 seria a profundidade desta vista frontal. Então é como se eu pegasse a peça e olhasse ela de cima. Para ficar claro esse desenho, basta você imaginar aqui um skatista. Nós estamos aqui com o nosso skate e o rapaz aqui visto frontalmente. O desenho, ele permite concluir que esse 2 seria a profundidade da minha pista, o que definiria uma figura tridimensional dessa forma. A maneira de confeccionar esse desenho traz algumas vantagens visuais. As informações aqui agora vão permitir entender melhor este cilindro que foi utilizado para cortar. Então aqui nós temos a nossa pista de skate. E a vista de cima, digamos assim, de um helicóptero, poderia-se dizer que indica aqui o nosso skatista. Com esse desenho, então, vamos tentar calcular algumas medidas. Nós sabemos que o volume final dessa história precisa ser feito a partir de uma parte total menos alguma coisa, ou seja, menos este semicilindro. Então nós vamos calcular aqui o volume do paralelepípedo ABC, onde A seria 7, B seria 3 e C seria justamente esses 2 centímetros. Menos quem? Menos um cilindro. Esse cilindro ele foi confeccionado de uma maneira que está deitado e que o seu volume foi retirado. Perceba que nós temos aqui raio, e este seria o que nós conhecemos como a altura do cilindro, mas é um semicilindro. Portanto, eu vou calcular aqui o volume do cilindro dividido por 2. Com isso, nós vamos conseguir calcular o volume dessa peça. Usando a vista superior, nós podemos entender que este comprimento vale 1,5 centímetros. Da mesma forma, esta medida vale 1,5 centímetros. A partir dessa observação, note que 7 centímetros equivale a 2 vezes 1,5 mais 2 vezes o raio. A partir daqui, 7 igual a 3 mais 2R, portanto 2R igual a 4 e o raio vale 2 centímetros. O raio do nosso cilindro. A altura do nosso cilindro não está difícil, pois essa medida é paralela a esta, que vale 2. Com isso, nós temos todos os dados para calcular o volume dessa peça nova. O volume seria o A, que vale 7, B vale 3, Czinho vale 2, menos π, 2 ao quadrado, vezes 2, dividido por 2. Nós teremos aqui 42 menos 4π. Colocando em evidência, nós vamos conseguir apenas dividir por 2, resultando em 21 menos 2π. Isso em centímetros cúbicos. Note um detalhe. Nessa escala, todas as escalas elas apresentam sempre o valor do desenho em relação ao real. E nesse caso a proporção é 1 para 100.
As medidas que nós vamos utilizar vai à nossa escolha. Nós podemos determinar que 1 centímetro é igual a 100 centímetros no real. Olhando para essa escala, perceba que o próprio 100 centímetros não equivale justamente a metro. 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, partindo dessa interpretação, que é sempre a mesma interpretação numa escala, nós escolhemos uma unidade para a proporção e aqui eu fiz uma mudança de unidade conveniente, onde 1 centímetro equivale a 1 metro. Já que o nosso cálculo deu em centímetros cúbicos, o volume real é o mesmo em metros cúbicos, o que nos garante já achar a alternativa correta.